objetivo do Espiritismo é contribuir com o progresso moral e intelectual do homem, sendo a educação do espírito o cerne da proposta espírita. Pestalozzi, na velha Suíça, proclamou a importância do lar paterno como sendo o alicerce para a educação natural e perfeita da humanidade. A educação e os laços de família é o assunto de hoje. Vamos conversar com Alcídio Pereira, que é palestrante espírita de Maringá, presidente da União Regional Espírita, 7ª Região, da Federação Espírita do Paraná. Olá, Alcídio. Ivone, é um prazer estarmos aqui para tratarmos um pouco, porque esse assunto é muito profundo, mas um pouco, com o tempo que temos, sobre a educação e os laços de família. Você afirmou em recente palestra que todos admiramos e sonhamos com uma família cujos laços são naturalmente bem apertados. A nossa proposta de hoje é falar sobre a educação, como já nos referimos. O que a educação tem a ver com os laços de família? Tudo a ver. Na verdade, há uma certa confusão de pais que acham que matriculando as crianças nos colégios mais importantes, mais caros, eles estão fazendo a parte que lhes toca na educação da prole. Mas nós já vimos pela informação de autoridades como Pestalozzi, que você citou, que de fato a verdadeira educação que vai, digamos, transformar em laços e verdadeiros laços familiares é a educação que o espírito ou a criança recebe em casa, vendo o exemplo e o carinho e o acompanhamento que os pais têm a obrigação de fazer. Em que se pode basear para chegar a essa conclusão, Alcídio? Pelas experiências de grandes educadores ao longo da história, que transformaram as suas teses em verdadeiros laboratórios. Então, nós temos muitos exemplos de educadores que fizeram da sua missão um verdadeiro laboratório para garantir que, fora da convivência em família, desse amor que desenvolve entre os familiares, não há como estreitar os laços de família. Você se referiu a laboratórios, né? E de que época são os modelos de educação que deram resultados positivos? Para dizer, voltando na história, para dizer em que época nós temos registrado que surgiram esses laboratórios, nós temos que voltar a 500 anos antes da era cristã e tratarmos dos dois exemplos de educação que foram de Esparta e Atenas. Lá, duas sociedades que seguiram caminhos diferentes na educação, deixou para nós uma certeza de que tem um dos modelos para ser copiados, que é o de Atenas, e um modelo que, de fato, não é conveniente, é muito inconveniente, aliás, que é o de Esparta. Esparta adotou uma educação militar, onde as crianças, desde os 8 anos, eram retiradas dos pais. Retiradas talvez seja um nome forte, mas os pais, eles sabiam que suas crianças, a partir dos 8 anos, ia ficar sob a responsabilidade das autoridades. E então eles iam para uma espécie de ginásio
receber aulas desde cedo sobre as guerras. Eles iam viver como bandos, à solta e a Deus dará, e eles, nessa época, os espartanos, eles achavam que o importante para o ser humano era adquirir resistência, serem fortes, enfrentar as intempéries e sem reclamar. Deviam ser pessoas educadas, mas que respeitassem as autoridades. E a família não entrava nesse contexto, não fazia parte. Era todo um adestramento, como eles acreditavam que devia acontecer com a família. Já em Atenas, a educação ela tomou um caminho totalmente diferente, porque basta dizer que nós tivemos em Atenas Sócrates. E em Atenas, a educação, a continuava em casa, mas ela ia para a escola receber todas as informações sobre a língua, sobre a escrita, sobre a matemática, sobre principalmente filosofia. E Atenas achava que o principal arma que o elemento tem é a palavra. Se ele souber usar bem a palavra, ele será uma pessoa útil à sociedade e será no futuro, se tiver oportunidade, um bom governante. Enquanto lá em Esparta, eles achavam que a educação não tinha grande importância. A pessoa tinha que ser um grande guerreiro. Então, esses dois modelos, eles ditaram para nós, ou deixaram exemplos de que, pelos resultados que ofereceram, de que a educação deve ser em família. E a família, então, além de ter o seu filho todo o tempo, ou por toda a sua dependência familiar, convivendo junto, ainda eram conduzidos para espetáculos teatrais, para encontros musicais. A criança era preparada para ser um cidadão com essa educação e que certamente levava aos laços de família. Então, perdurou como exemplo para grandes educadores do futuro o exemplo de Atenas. E Esparta, então, era um mau exemplo, porque por treinar a pessoa ao longo da vida só para a guerra, quando havia um intervalo das guerras, havia grandes confusões em Esparta, por quê? Agora eles não foram educados para a paz, eles só sabiam o comportamento guerreiro, e grandes confusões e dificuldades geraram para Esparta. E quais foram os educadores, ou quais você citaria, não é, que se preocuparam e conseguiram demonstrar o êxito de seus métodos? Nós tivemos ao longo da história, então, educadores que, como já citei, transformaram as suas teses em laboratório. Jean-Jacques Rousseau, Henrique Pestalozzi, que você já citou, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde nós conhecemos como Allan Kardec, Maria Montessori e muitos outros missionários da educação que não só aconselharam, mas transformaram suas experiências em laboratório onde conseguiram comprovar, demonstrar suas técnicas de preparação das mentes infantis juvenis em relação à aquisição do conhecimento e do comportamento saudável para uma vida feliz. Inclusive, Allan Kardec, não é, dizia que o mais terrível dos vícios é o egoísmo. E ele deu exemplos de como os pais, inconscientemente, geralmente não o combatem, não é? Ao contrário, há pais que estimulam o egoísmo, não é, Alcídio? Sim, nós vamos encontrar o Kardec anotando, está lá na Revista Espírita de 1864, ele nos deixando exemplos
falando dos malefícios do egoísmo e como os pais, às vezes, por falta de habilidade, eles, ao invés de combater, eles impregnam a criança de sentimentos egoístas. Então, ele vai dizer que numa família do conhecimento dele, havia uma menina de 4 anos, de uma inteligência rara, mas que tinha pequenos defeitos de criança mimada. Ela era caprichosa, chorosa, teimosa, e que nem sempre agradecia as coisas que lhe davam, e que seus pais cuidavam de corrigir, porque fora desses defeitos que citei, ela tinha um coração de ouro. Então, vejamos como eles se conduzem nesse interesse, dedicando-se a tirar dela esses defeitos. Um dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, disseram: tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição de guludice. Faze isso ou faz aquilo e terás creme. E a criança é constrangida não pela razão, mas em vista de satisfazer o seu desejo sensual, escreveu o nosso codificador. Mas ele continua. Certo dia testemunhamos um fato bem característico nesse gênero. Era uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, a quem tinha feito a seguinte ameaça: nós o daremos o seu irmãozinho e tu não o comerás. E aí, para reforçar o que disseram, puseram um pedaço no prato do irmão. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção rapidamente. Logo estampou-se o ódio no semblante da criança. E a semente estava semeada. Mas ele continua então e volta ao primeiro caso. Prometo, disse a mãe, se não obedeceres, amanhã darei o seu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. No dia seguinte, avisaram a pequena mendiga na rua e fizeram-a entrar. E obrigaram a filha a dar-lhe o bolo. Moralidade. A filha disse: se eu soubesse, tinha me apressado ontem a comer o meu bolo. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa da criança. Com certeza, a criança havia recebido uma forte lição com esse gesto dos pais, mas de egoísmo. Resta saber que frutos dará mais tarde quando a criança fizer a aplicação dessa moral. Então, com esses 2 exemplos, o Kardec vai dizendo que os pais não fazem isso intencionalmente, mas fazem por ignorância, porque, de fato, às vezes, com a intenção muito boa de educarmos bem, nós fazemos ao contrário. Nós estimulamos o egoísmo, que mais tarde vai refletir muito mal no comportamento do serzinho que nós tivemos ali junto de nós. Alcídio, através da mediunidade, vários espíritos benfeitores têm falado da importância dos pais na educação. Qual deles você citaria para nós, você destacaria para nós? Bom, são tantos, mas vamos destacar aqui, por conta do nosso tempo, Joana de Ângeles. Ela vai dizer numa página intitulada Educação e Paz na Família, que é o capítulo número 10 do livro Constelação Familiar, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela vai dizer que a criança é uma argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Esse oleiro hábil é o educador, que deve modelar o ser social digno de forma que possa construir a sociedade harmônica. A paz no mundo depende da educação na infância. Quando a criança é capaz de liderar outras, prepara-se para conduzir os humanos mais tarde, nas diferentes áreas
culminando muitas vezes de povos e de nações. Realizará esse ministério exatamente conforme aprendeu nos dias formosos da construção da sua personalidade, dedicadamente trabalhada pela paciência e sabedoria dos seus educadores. Esta é uma página maravilhosa que Joana de Ângeles, em poucas palavras, diz tudo. Na verdade, vai ser na vivência harmônica, verificando os exemplos dos pais, é que a criança vai adquirindo essas condições de, no futuro, ser uma pessoa educada, respeitosa, mas principalmente com os laços bem apertados de não saber viver sem valorizar a sua família. Alcídio, eu vou lhe fazer uma pergunta que, com certeza, muitos pais fazem a si mesmo, muitos pais reflexionam sobre isso. E se os pais fizerem a parte que lhes toca, com exemplos, com incentivos, com oração em família, e mesmo assim os filhos não seguirem as orientações? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma página fantástica falando dos laços de família, da importância de valorizarmos e de trabalharmos para isso. Mas também nos deixou um conforto de que nem sempre os objetivos da família, dos pais, alcançam de fato êxito. E aí nós vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, que quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, se não alcançaram êxito, não têm do que se inculpar a si mesmos e pode conservar tranquila a consciência. A amargura que muito natural lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva com grande e imensa consolação, na certeza de que se trata de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor, reconhecendo que ele perdeu a uma oportunidade que teve que ser retardada. Esse é o grande consolo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que certamente fizemos o nosso melhor, mas como cada espírito é uma individualidade e vai depender do próprio o seu esforço de aceitar, por conta do seu livre-arbítrio, aceitar ou não as orientações, vem esse consolo para os pais. O importante é que façamos a nossa parte, não é, Alcídio? Dando o melhor de nós como pais, como educadores. Nós agradecemos a você por ter estado aqui conosco, por ter nos trazido esses esclarecimentos. Nós é que agradecemos, porque sempre é muito bom nós voltarmos a esses assuntos que hoje a dificuldade já é muito maior do que o que tínhamos no passado. Então, dizer que filho nasce sem manual, temos muitos manuais trazidos por Teresa de Brito, trazidos por Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e muitos outros benfeitores que nos deram um norteamento sobre a nossa responsabilidade e um norteamento de como vamos conseguir esse êxito, de fazer com que as nossas famílias sejam unidas e esses laços sejam bastante estreitados para ver a paz e a felicidade nossa e da família. Muito obrigada, Alcídio. Nós vamos ver uma mensagem do programa radiofônico Momento Espírita,
que hoje é veiculado em 194 emissoras em 19 estados brasileiros e também no exterior. Muito obrigada a todos, que fiquemos em paz. Para quem tem olhos de ver, em toda parte ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da Abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas, ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país. E quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre, pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela, é o que dizemos para nós mesmos. Como esta informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir? Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes, chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática. São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral, e quem as recebe com certeza pensará também: seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso. Por isso é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão, com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro, por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe um gesto de gentileza? Que tal um bom dia? Um obrigado? Um sorriso? Pensemos nisso.